tudo bem? Olha eu aqui de novo. E na aula passada a gente aprendeu um pouco de luz e sombra, como você estar aplicando o básico no seu sombreamento e também como você aplicar o sombreamento à modelagem em si. Então, uma coisa muito diferente entre o assunto de hoje e também a aula passada de sombreamento à modelagem são as linhas. O sombreamento à modelagem, a gente sabe que ele não pode conter linhas. Quando nós observamos algum objeto, qualquer objeto, podemos perceber que ele não tem linhas delimitando. Por exemplo, em um rosto, você não consegue ver uma linha que está separando o nariz das outras partes do rosto. E por mais que o objeto ele seja uma folha, que ele seja uma prancheta, uma janela, você vai ver que está, por mais que pareça que tem uma linha, você vai observar e não vai ter uma linha escura. Então, no sombreamento, a modelagem, você percebe que você não pode colocar linha, não pode estar delimitando. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco de achuras, que é uma outra finalização com sombreamento, a partir, em vez de ser a modelagem, com achuras, onde se consiste apenas em linhas. Então, vamos logo para a aula de hoje. Bom, achuras. Ruth, para mim, achuras parece ser muito difícil. Quando eu olho, vejo desenhos com sombreamento e achuras, vejo todas aquelas linhas e eu fico perdida, eu não sei como aplicar, eu não sei qual que é a regra certa, se eu posso aplicar linhas em quais sentidos, para qual parte do corpo, ou para qual parte do rosto, para qual desenho, e eu fico perdida. Bom, achuras, para a gente estar começando, como que começa a aprender achuras? Da mesma forma que você aprendeu o sombreamento, a modelagem. Então, sim, começando pela escala cromática. E aqui eu usei uma escala cromática com um lápis só. Bom, e em modelagem eu apliquei uma escala cromática com vários lápis. Mas nesse daqui eu apliquei apenas com um lápis. Bom, é bom você usar vários lápis sim, mas também começar treinando com um lápis só. Aqui eu usei o 2B, e nisso eu fui do tom máximo, que eu consigo aplicar com esse lápis, e diminuindo até chegar no branco. É bom você treinar com um lápis só, porque aqui, como vocês podem ver, eu usei 5 tons, mais o branco. Então, caso você use todos os lápis, 5 tons, e você usa 5 lápis, você já tem uma escala muito maior do que você usando um lápis e do que você usando vários lápis e 2, 3 tons cada lápis. Então, você sabendo aplicar o máximo de tons possíveis com um lápis só, então com vários lápis a sua escala vai ficar muito maior e logo o seu desenho vai ficar bem mais realista, com mais tons. E então, é bom você começar treinando também com um lápis só. Aqui nessa escala, eu usei o 2B e eu usei em traços na diagonal 45 graus. Então, você pode aplicar a qualquer sentido. E aqui eu apliquei e fui diminuindo os tons. Nessa outra, eu apliquei um 4B e também o máximo do tom, o máximo que aquele lápis chega, até chegar no mais claro. Eu usei aqui linhas cruzadas na horizontal e na vertical. E também vocês podem perceber que eu não usei apenas um sentido de linha, não como na primeira escala que eu usei apenas na diagonal. Na segunda eu usei 2, na vertical e na horizontal. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma escala, vou estar aqui aplicando, eu vou usar um 6B. Isso eu vou usar com um lápis diferente para vocês estarem percebendo aonde que aquele lápis vai chegar, qual que é a diferença de cada lápis. Se você não está acostumado a usar vários lápis, você vai começando a entender a diferença entre eles. Então, usando aqui um 6B, até na escrita vocês podem ver que, eu não sei se vai mostrar, vai dar para ver direito no vídeo, mas dá para perceber que até na escrita que usando a mesma força a tonalidade fica mais escura, fica mais clara. Bom, eu vou usar aqui na horizontal, então eu vou usar aqui
Então, vou usar aqui na diagonal 45 graus e também cruzado, tanto para a direita quanto para a esquerda. E no começo você vai aplicando essa escala, você vai aplicando separado mesmo, sem medo. E depois você vai passando por cima novamente, deixando mais junto esses traços. E você vai percebendo que usando a mesma força, você consegue estar deixando mais escuro. Então você vai passando até você perceber que preencheu, que tem o mínimo de espaço em branco possível. E olha, eu tô aplicando a mesma força, cada camada que eu faço eu aplico a mesma força, e também é a mesma força que eu fiz as outras escalas. Então dá pra perceber bruscamente que a tonalidade dele é muito maior dos outros lápis. E um desenho com achuras, ele vai funcionar da mesma forma. Você vai olhar o objeto, vai prestar atenção da onde vem a luz, você vai observar ele e ver da onde que vem a luz, quais são os pontos de luz, se ele está mais forte, se ele está mais fraco, se a luz ela é mais difusa, ela é mais concentrada. Você vai observar esses pontos de luz antes de começar a aplicar. Então, com isso, você vai observando onde tem a sombra e vai aplicando. Uma coisa que eu aconselho muito para você que está começando é você pegar a sua referência, você quer fazer qualquer objeto, você tira uma foto dele ou você pega uma foto na internet e coloca em escala de cinza, coloca em preto e branco, e nisso você vai observando as tonalidades dele e aplicando no mesmo tom no papel. Então, para você que tem bastante percepção nos desenhos, que você é muito... Para você que tem muita percepção nos desenhos, você vai se dar muito bem, você vai conseguir estar aplicando da mesma tonalidade. Então, você vai aplicando esses tons, tentando deixar o mais parecido possível com o que está na referência, e com o tempo você vai se acostumando e vai conseguindo não ficar dependente daquela referência e só aplicando no seu desenho. E assim vai funcionar das partes mais claras, das partes de meio tom também. Bom, e aqui você tem que deixar o máximo possível no primeiro quadrado e depois você vai diminuindo. Então aqui você pode ir diminuindo as camadas que você faz com o lápis e também diminuindo a sua força caso necessário. E é bom você traçar esses traços, eles contínuos, não fazer eles... Você começa a fazer e depois para e continua a linha. Isso vai gerar traços indesejáveis para o seu desenho. Como aqui é apenas quadrados na escala cromática, você traça uma linha contínua. Agora, no seu desenho, você pode aplicar traços de diferentes sentidos, de diferentes tamanhos também, sem essa necessidade de traçar traços lineares, contínuos, podendo deixar tracejado conforme for a intenção do seu desenho. Tá, eu reparei aqui que ficou um pouco... esse terceiro, ele ficou um pouco muito parecido com esse. Eu posso vir aqui e aplicando novamente esse tracejado, essas achuras. Aí você já diminui a sua força e é importante você tentar deixar
todo esse quadrado com a mesma tonalidade. Não deixando partes mais escuras e partes mais claras. Deixando mesmo essas variações, esse gradiente, em cada quadrado, não em apenas um. Bom, aí você vai diminuindo a sua força e também você vai diminuindo a distância que está esses traços. Bom, e a escala você vai fazendo dessa forma. Você observou que tem um quadrado depois que está, dois quadrados que estão muito parecidos. Você volta no quadrado anterior, reforça mais ele e vai fazendo dessa forma até você perceber que a sua escala ela está com esse gradiente do mais escuro para o mais claro. E é importante também você não se limitar apenas à quantidade de quadrados que tem na sua escala. Se você observou que é necessário mais tons, você pode estar acrescentando mais um quadrado na sua escala. Eu observei aqui que desse quadrado, seria o 4 para o 5, eles estão diminuindo em uma certa proporção. E do branco, ele diminuiu bruscamente. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar aplicando no branco novamente. Diminuindo na mesma proporção. E depois aplicando um novo quadrado. E é assim que você vai começar as suas escalas. Você não se limita apenas à quantidade de quadrados. Você observou que é necessário colocar mais tons, você vai colocando mais tons. Quando você reparar, com o lápis você já vai estar fazendo 8, 10 tons e com vários lápis vai aumentar muito mais a sua escala acromática. E, bom, não se limite à quantidade de traços no seu desenho. Caso você queira colocar, como estar nesse primeiro exemplo, na diagonal 45 graus, você pode colocar. Aí você quer misturar com esse quadriculado, que está na horizontal e na vertical, e também misturar com esse, que estão nas diagonais cruzadas, você pode estar misturando. Bom, agora aqui vamos ver alguns objetos. Eu separei uma esfera, um cone e um cubo. Para vocês verem que não é apenas com modelagem que você pode estar aplicando o sombreamento, também com achuras normalmente, e é muito mais fácil do que você imagina. Você pode pensar que há regras para você fazer achuras, há um sentido certo, para cada objeto tem que ter uma achura diferente. No começo eu me perdia muito, eu até pesquisava alguns rostos sombreados com achuras para poder copiar aquelas mesmas achuras na minha referência, o que não dava muito certo, eu ficava meio perdida, acabava aplicando muitas achuras e meu desenho não ficava muito legal. Bom, e depois eu percebi que você não precisa, não tem uma regra, não tem um sentido certo para você estar aplicando as suas achuras. Então você pode sim jogar em sentidos aleatórios, em lugares, em partes aleatórias do seu desenho, contanto que você esteja aplicando uma tonalidade certa, aplicando a luz e a sombra corretamente no seu desenho e sabendo aplicar as suas achuras da mesma forma que você aplica a sua modelagem. Em vez de você ficar fazendo movimentos circulares com lápis, usar um esfumo para desbastar todas aquelas linhas, é diferente, você não vai desbastar, você vai aplicar traços. Então, é basicamente a mesma coisa e com a prática você vai perceber que não é difícil, não é complicado. Então, aqui, a luz, ela está vindo na diagonal, a 45 graus, e nisso você pode perceber que a mesma coisa da esfera com sombreamento, a modelagem,
eu apliquei aqui a parte mais escura, a luz, aqui tem o meio tom, tem a luz refletida, a sombra é a mesma coisa, essa sombra ela não está a mesma tonalidade até o fim dela. Ela não vai ter essa mesma tonalidade, essa parte que está mais abaixo, mais oposta da luz, ela vai ficar mais escura, obviamente, e depois ela vai clareando mais. As pontas também você pode ver que elas não tem linhas tracejadas como aqui nessa esfera. Nos limites desses objetos, eu tracei uma linha para dar para enxergar melhor. Quando ele estiver sombreado, não vai ficar com essas linhas. Bom, e também vocês podem perceber que aqui tem traços soltos. Sim, você pode aplicar traços soltos, contanto que... Sim, você pode aplicar traços soltos, contanto que eles estejam com a luz corretamente, com a sombra corretamente. E não esquecendo de deixar a luz refletida, que ela é muito importante pro seu desenho, para deixar ele mais realista. E caso você veja que, eu não consegui deixar essa luz refletida com achuras, você pode vir com a borracha caneta e ir reforçando essa luz, dependendo da sua intenção do objeto, intenção do desenho. E aqui eu tracei o limite, né, dessa sombra que a gente viu em uma aula anterior. Então, nos outros objetos vão ser a mesma coisa. Você vai aplicar aonde vai ficar essa luz, aonde tem esse ponto de luz, e vai aplicando essa sombra e esse gradiente com achuras, deixando essa parte mais escura até a parte mais clara. E a sombra é a mesma coisa. No cubo também, a luz vindo daqui. Então, nesse lado aqui, o que nós está mostrando, tem a parte mais iluminada, né? A parte que vai bater mais luz. E aqui vai ficando mais claro e depois vai escurecendo, até chegar na parte mais escura e na sombra do seu objeto. E aqui, a linha marcando até onde vai essa sombra, né? Bom, e achuras é basicamente isso. Então eu peço que você treine essas escalas acromáticas e também treine um objeto. Você pode fazer uma esfera, um cone, um cubo, qualquer um outro objeto e treine achuras até você chegar no seu objetivo. A gente já viu achuras, agora vamos falar de uma parte que é uma das minhas partes preferidas, que é sombrear o rosto, sombrear partes do rosto. Então, se vocês gostam de realismo com sombreamento, vocês estavam ansiosos para chegar logo a essa parte e que, Ruth, acaba logo essa parte chata e vamos logo saber como que eu sombreio um rosto, como que eu sombreio os olhos, o nariz, a boca, a orelha, como que eu desenho. Sempre quando eu faço um olho, ele não fica realista. Quando eu faço o nariz, não fica também, eu não consigo. Parece que é muito difícil como que eu faço. Agora eu vou estar explicando como que você... um jeito mais fácil que eu acho para você estar fazendo o olho, para você estar fazendo o nariz. Eu vou explicar também umas partes, nomes que não é bem uma regra, você não deve saber esses nomes, mas que é interessante você saber o nome de cada parte que você está desenhando. É como você fazer uma receita e não saber os nomes dos ingredientes, aí fazendo. É a mesma coisa, você vai estar desenhando e é importante você saber o nome de cada parte que você está desenhando. E nisso eu vou explicar como que você vai desenhar essa anatomia,
como que alguns pontos que você não pode estar esquecendo no seu desenho, algumas dicas que vai deixar ele muito melhor. Então, vamos lá para o olho? Bom, vou começar falando de umas partes do olho que muitos vocês já sabem os nomes, mas é bom estar reforçando. Aqui, essa parte mais escura, a pupila. Depois, aqui, essa parte onde vai ficar a cor do olho, né? É a íris. E não vamos esquecer que o olho ele é molhado, então ele vai conter muita luz. Você não pode esquecer de que ele não é seco, então ele precisa de luz, ele vai refletir luz, então você não aplicando a luz, você deixou apenas só um desenho. Você aplicou luz, você soube como aplicar essa luz do olho, como você deixar essa impressão de que ele está molhado, é melhor ainda, o seu olho vai ficar bem mais realista. Então, e não vai ser assim. Se você nunca desenhou um olho realista, se você nunca fez, ele não vai ser o seu melhor, mas conforme você for treinando, você vai ver que ele vai melhorando muito mais. E eu estava vendo alguns desenhos meus antigos e eu fiquei como assim que eu desenhei esse olho, sendo que a mesma pessoa que fez esse olho fez esse outro olho. E olha, conforme você for treinando, conforme você for desenhando mais, é inimaginável a evolução que você consegue adquirir, o conhecimento que você consegue e como o seu desenho de pouco tempo ele pode estar muito melhor. Então, é só treino e continuar que o desenho ele vai ficar muito, muito melhor. Bom, aqui temos a pálpebra superior e a pálpebra inferior. E não esquecendo dos cílios na parte superior do olho e também na parte inferior, que não vai ficar aqui, olha. Ele não fica aqui porque na parte de baixo você consegue enxergar digamos, o limite dessa pálpebra inferior. Então, a pálpebra inferior ela está aqui abaixo e dá para observar a parte de cima dessa pálpebra, né? Então, essa parte ela não vai possuir cílios, ela vai possuir cílios no seu limite. Então, sempre lembrando de deixar essa parte, que também essa parte, né, ela é uma parte interna do nosso olho, então ela também vai possuir, ela não vai ser seca, então ela vai possuir também bastante brilho. É importante você deixar ela mais clara do que a pele e também com bastante luz refletida nele. Aqui, essa parte branca do olho é a esclera. E também não podemos esquecer dessa parte, o lacrimal do nosso olho, que caso você não aplique muita luz nele, caso você não aplique ele do tamanho correto, vai causar uma certa estranheza no olho. E é claro que vai depender de cada olho, vai depender da região do país, da região que essa pessoa que você está desenhando, que esse olho ele vive, então vai depender muito do formato do olho. E aqui é um básico que você deve saber, que partes que todo olho, independente do formato, vão ter, e depois você vai aplicando conforme for a sua forma. Bom, como que eu começo um olho? Você pode começar de várias maneiras, de várias formas, mas aqui é um conceito, é um básico. Eu começo aplicando uma caixa, caso eu vou fazer apenas um olho, sem uma referência, sem um rosto, apenas o olho sozinho, apenas um olho solto. Então, é bom você ter um guia de como você fazer ele. Você não vai estar observando nada, então é bom você ter um guia. Você aplica um retângulo
divide ele no meio. Bom, vou fazer aqui do lado para ficar melhor. Fez um retângulo, ok. Aplica no meio uma outra linha, onde vai estar delimitando o meio do olho, onde vai ficar a pupila. Bom, agora vamos aplicar um círculo, que será a nossa íris. E uma coisa, eu estou mostrando a parte exterior do nosso olho, a parte que a gente enxerga. Então, sabemos que o nosso olho não é apenas essa parte que vemos, ela é uma esfera, ela é um globo, e nisso ela possui outras partes. Eu não vou estar mostrando aqui nesse vídeo, eu vou estar deixando no Instagram algumas dicas de como estar desenhando a parte interna de alguns nomes, de como estar desenhando a parte interna do nosso olho. Então, e é bom que para você estar, quando você for estar desenhando qualquer parte, aqui o olho, você sempre buscar formas geométricas, porque tudo que você desenha, ele possui formas geométricas. É uma forma muito mais fácil de você estar conseguindo fazer determinado objeto. Então, você usa aquela aula de construção que o Bruno passou, que o Bruno ensinou. Então, você usa aquela aula de proporção, aquela aula de construção que o Bruno ensinou e você aplica nos seus desenhos realistas. Então, você não vai aplicar apenas proporção. Eu olhei, eu estou vendo aquele olho e eu vou fazer o método de medição e eu vou colocar num papel e eu vou desenhar. Você também você vai ver que facilita muito se você aplicar desenhos de construção. Aqui eu usei um retângulo, eu usei linhas, usei círculo. Então, desenho de construção, ele vai estar em todo momento nos seus desenhos. Qualquer coisa que você for desenhar, você vai enxergar formas geométricas, por mais que seja um rosto, vai ter formas geométricas. E depois disso, você aplica uma linha determinando o meio desse olho, né, na horizontal. E você começa a fazer o seu olho. Aí aqui vai depender da sua referência, de quem é o olho que você está fazendo, como ele é, como que é o olho que você quer desenhar. Aí você vai aplicar o formato que ele tem. O formato por fora, o que enxergamos. Bom, tá, eu percebi que o meu olho ele tá muito riscado e eu vou aplicar um sombreamento nele. Como que eu faço para apagar essas linhas? Eu não quero deixar essas linhas soltas, por mais que eu vou devastar elas depois, eu não quero. Você pode pegar a borracha, a limpa-tipos, né, a borracha maleável, e ir desbastando essas linhas que você não quer no seu desenho. Lembrando que você deve aplicar com uma certa leveza, não aplicar essas linhas com muita força, porque depois você vai ter um certo problema para desbastar elas. Você vai começar aplicando sua modelagem ou achuras, dependendo de como você for finalizar esse sombreamento, e você vai perceber que essas linhas elas estão marcando muito, e caso você faça com modelagem, você vai perceber que essas linhas estão marcando muito e não está muito legal no seu desenho, não era sua intenção deixar essas linhas. Então é bom você ir aplicando de leve. Eu estou aplicando com HB, mas você pode usar um H, um 2H, onde as linhas elas vão ser muito mais claras e mais fáceis de desbastar.
Aí depois você aplica a pálpebra. Depois que você já fez o seu olho, aí você vai aplicar a sua pálpebra, dependendo da referência. Dependendo da posição desse rosto, dependendo da expressão desse rosto, as pálpebras elas vão ficar de formas diferentes, de formatos diferentes, dependendo do quanto a pessoa está abrindo o olho, enfim. Depende muito da referência, mas caso você não tenha uma referência, você quer fazer um olho do zero, você pode estar aplicando uma básica. Mas é sempre bom você ter uma referência, sempre bom, principalmente no começo. Você não vai conseguir criar olhos do zero, nariz do zero, boca do zero e principalmente montar esse rosto do zero. Você vai perceber que tá meio estranho, tá? E você vai pensar, mas Ruth, eu apliquei da forma certa, esse olho tá correto, esse nariz tá correto, essa boca e o espaçamento entre cada parte do rosto, eles estão corretos, mas ele tá estranho, porque esse desenho... Mas o rosto humano, ele não é perfeito. Não existe um rosto perfeito. Então, a sua perfeição do desenho está causando a sua estranheza, não está deixando ele realista, porque um rosto em si, ele não é perfeito. Então, é bom você estar no começo, principalmente você estar usando uma referência e não apenas começando o seu rosto do zero. Aí depois também, essa pálpebra, essa parte inferior, né? E o olho, por mais que, o olho é muito difícil, eu não consigo, ele é muito fácil. Isso é apenas treino. Conforme você for treinando, você vai ver que é muito fácil. E desenho, não tem como você aprender desenho da noite pro dia, não tem como você aprender desenho em uma semana, aprender desenho assistindo uma aula. Essas aulas, elas vão ensinar como você deve fazer. E o que vai fazer o seu desenho, ele ficar realista, o que vai fazer o seu desenho ficar do jeito que você quer, não é o seu conhecimento em desenho, mas sim a sua prática em desenho. Você sabe como fazer, só que ao aplicar, você não consegue aplicar da forma que você deseja, porque ele exige muita prática e muito treino. Então, é um processo demorado, mas que vale muito a pena. Eu penso lá atrás e que se eu tivesse feito um mês de curso, se eu tivesse desenhado apenas um ano e depois eu visse que eu não tô do jeito que eu queria, não tô aonde eu queria chegar e eu parasse, isso não ia adiantar nada. Mas com o tempo que eu desenho, com a minha experiência, hoje eu vejo que vale muito a pena eu não ter parado e continuado treinando. E uma coisa é fato, quanto mais você desenha, quanto mais você treina, mais você vai aumentando o seu nível no desenho, digamos assim. E caso você pare de desenhar, eu desenho há um ano e não dá, eu não tenho mais como desenhar, eu não faço nem um rabisco, nem um rascunho, eu não tenho tempo para desenhar e você parou. E você ficou mais um ano sem desenhar. Aí você pega e fala assim, não, vou voltar a desenhar. E você vai ver que tá com muita dificuldade. Você vai ver que é muito mais difícil, você não está mais no nível que você estava anteriormente e você vai ter que treinar tudo de novo. E por mais que você saiba aquele conteúdo, você já fez aquilo. Só que você não vai mais estar conseguindo fazer da mesma forma que fazia anteriormente, porque você parou de treinar. Então, o desenho, ele é assim. Você tem que estar sempre treinando. E por mais que, eu não tenho tempo para desenhar. Sim, mas algum momento a gente acaba tendo um tempo. Eu vou assistir agora. Você está tendo um tempo, você pode fazer um rabisco ali, você pode estar fazendo uma escala cromática, uma tabelinha, só para você não perder a prática de desenhar. Por mais que você não faça um desenho completo, mas apenas um treino,
você vai ver que vai ajudar muito. Pelo menos um treino, alguns treinos por semana, não desenhando necessariamente todos os dias, mas desenhando várias vezes na semana, você vai ver que isso não vai deixar você cair no desenho. E depois você, voltando aqui, você vai desenhar a sua pupila. E a luz, ela vai depender de cada referência. A luz ela pode estar vindo de diversos sentidos, pode estar frontal, pode estar atrás, pode estar na direita, na esquerda, na diagonal, vindo de cima, de baixo, pode estar vindo de diversos sentidos, ter vários pontos de luz. E por isso que é importante você não fazer do zero, você vai ficar um pouco perdido no começo. Mas observando alguma referência, olhando de onde que está vindo a luz e aplicando no seu desenho. Bom, a luz eu vou estar colocando ela vindo daqui e vai ter um ponto de luz aqui também. Aí você vai reforçando e lembrando que a pupila do olho, ela é a parte mais escura do seu desenho. A parte mais escura aqui, por exemplo, do olho, vai ser a pupila. Então, é bom sempre quando você for fazer sombreamento, você ter essa ideia de que, por mais que outras partes do olho estejam bem escuras, a pupila sempre vai ser a mais escura. Então, a menos que tenha uma parte no seu desenho que seja da mesma cor da pupila, seja bem escura, aí tudo bem. Mas caso contrário, ela tem que ser a mais escura. Porque independente da tonalidade do olho da pessoa, a pupila sempre vai ter a mesma cor. E depois você vai aplicando os outros detalhes do olho. Tá? Vemos aqui algumas partes que não podiam faltar. E também o lacrimal. É uma parte que você tem que se atentar, porque senão você esquece de aplicar e torna o seu desenho com uma certa estranheza. Bom, e esse olho é um olho feminino e tem muita diferença também de um olho masculino. Então, bom, onde que é diferente? Tá, é diferente os cílios. Se você faz um olho masculino e nisso você quer que ele se pareça com a pessoa e você coloca cílios muito grandes, ele vai parecer um rosto feminino, a menos que seja a sua intenção, não vai ficar legal o olho. E também essa parte de cima. Caso você reforce muito, vai parecer um olho também feminino. Então ele tem essas diferenças. Em partes do olho masculino e feminino, ele tem essas diferenças. Caso você aplique o cílio muito grande ou essa parte da pálpebra muito escura, você marque muito, vai parecer que ele passou maquiagem. Então, a menos que seja a sua intenção, você não vai... você vai ver que vai causar uma certa estranheza no seu olho. Bom, então é isso. Esse olho vai ser basicamente assim. Então, independente do rosto, do olho, se ele for feminino ou se ele for masculino, independente dos cílios, do formato que a pálpebra vai estar, da posição do olho, vai ser sempre assim. Caso você queira deixar o olho mais fechado, você vai aplicando essa pálpebra de maneira diferente. O que você vai movimentando é só a pálpebra do seu olho. Então, agora eu percebi aqui que tem a sobrancelha. Você vai observar como que é a sobrancelha do seu desenho, da sua referência. Bom, agora vamos falar da sobrancelha, dos cílios. E eu vou estar pegando aqui um lápis mais escuro, o 2B.
para dar uma destacada aqui. Bom, como que eu faço os cílios? Os meus cílios, eles não parecem cílios de verdade. Eu posso até fazer um olho bem realista, mas quando eu faço os cílios, todo mundo percebe que não tá legal, que é apenas um desenho, não tá muito realista. As pessoas olham e ficam, tá faltando alguma coisa, tá meio estranho aí. Bom, uma coisa que muitas pessoas erram é fazendo esses cílios reto, uns cílios baratinha, que a gente costuma dizer. Bom, como seria esses cílios baratinha? Seria esses cílios assim, olha, onde ele é reto. E por mais que eu tenha toda a experiência, faça um desenho muito bom, se eu jogo os cílios assim, ele não vai ficar parecendo um cílios. Você vai perceber que jogando esses cílios embaixo da mesma forma, ele vai ficar parecendo uma barata. E não é dessa forma que você deve jogar os seus cílios. Tá, como que eu faço então, Ruth? Como que eu faço esses cílios? Eu acho que esse lápis está muito claro. Eu vou pegar um 3B. Bom, você vai fazer ele não reto. Ele vai ter uma curva. Ele vai ter curvaturas e nisso você vai tirar do papel. Você não vai começar a fazer e ir reto e acabar. Você vai fazendo eles tirando do papel. Você vai fazer uma curva, né? E também tirando do papel. E é importante você deixar eles claro no começo e depois você ir escurecendo conforme a necessidade. Bom, uma coisa que você percebe que os cílios, ele começa a chegar aqui acima da esclera, né? Ele não fica apenas aqui e acaba, e tipo, fica só na pálpebra. Ele tem essa curvinha que fica acima da sua esclera. Então, é importante você ir jogando ele claro, não usando muita força. A ponta também, principalmente, você não vai ser forte porque você vai estar tirando do papel. E você ir fazendo essas curvas, né? E lembrando que os cílios, ele não vai ficar certinho. Ele não vai ser sempre penteadinho, por mais que você passe bastante rímel, só caso seja a sua intenção mesmo deixar um cílios perfeito. Mas caso você deixe um cílios perfeito no seu desenho, ele não vai ficar parecendo real, não vai ficar realista, porque o ser humano, ele não é perfeito. Então, é importante você não deixar ele perfeito para ficar mais realista mesmo. Tá, eu apliquei fraco e depois eu posso ir aplicando um pouco mais de força. Eu posso até pegando um lápis mais escuro. E também, quando você vai fazer um rosto sombreado, é importante você deixar as partes mais escuras para os pelos, né? Se eles forem escuros, você deixa as partes mais escuras. Então, é bom você usar um 4B, um 6B, dependendo da luz que está a sua referência, seu desenho. E é bom você estar com a ponta fina, não deixar uma ponta muito grossa, porque o pelo em si, né, ele é fino. Bom, e na parte de baixo, a mesma coisa. Lembrando que os de baixo, eles são menores, né?
E também eles têm menos do que na parte de cima. E são mais bagunçadinhos também. Bom, tá. E a sobrancelha? Eu vou estar pegando aqui. Vou começar fazendo com 2H e depois um 3B para estar reforçando. Aqui vai depender da sua referência, como que é a sobrancelha da sua pessoa, se ela está feita, caso ela esteja... Se ela está feita, se ela não está, se é uma sobrancelha masculina ou feminina, qual é o formato dela. Você vai depender da sua referência, da sua intenção. E caso você queira fazer uma sobrancelha masculina, você vai deixar ela bagunçada, a menos que ela esteja feita. Então é importante você deixar os fios da mesma forma que está na sua referência. Se a sobrancelha não está feita, se ela tem bastante, se ela é muito grossa, se ela está bagunçada, é importante você deixar exatamente igual está na sua referência, para não causar uma certa estranheza. E você também, lembrando que nas sobrancelhas ela tem a parte que essa parte ela é mais reta para cima, e depois ela vai fazendo essas curvinhas. É importante você jogar ela clara no começo, para que depois seja mais fácil para você deixar no tom certo, do mais claro para o escuro. Porque se você deixar muito escuro, e você querer que ela fique mais clara, vai ser meio ruim para você estar apagando e deixando na tonalidade correta. Isso vai acabar prejudicando muito seu desenho. E outra coisa, a sobrancelha e os cílios, eles são a última coisa que você vai fazer no seu desenho. Até porque, caso ele seja com modelagem, você vai usar o esfuma. E nisso você vai acabar percebendo que está esfumando a sobrancelha. E por mais que na vida real as pessoas esfumem a sobrancelha, no desenho isso não vai ficar realista. No desenho é importante você mostrar esses cílios, mostrar essas sobrancelhas, você mostrar esses fios. Então, você mostrando esses fios realmente como eles são, vai deixar o seu desenho mais realista. Então, são coisas que, por mais que você não enxergue dessa forma, que ele tem que estar no seu desenho. Como os fios das sobrancelhas, ele tem que estar aparente. A perfeição que você aprende para estar fazendo uma parte do rosto, na vida real ele não é perfeito, então você não vai aplicar perfeito. E também os cílios, por mais que eles estejam perfeitinhos no olho, você não vai aplicar eles perfeitinho no desenho, porque senão não vai ficar realista. Então, são pontos que você deve se atentar antes de você começar a fazer o seu desenho. Depois disso, você só vai escurecendo ela conforme você desejar, conforme estiver na referência. Caso a pessoa tenha pelos claros ou escuros, você vai aplicando conforme a necessidade esse tom. E caso essa imagem seja em escala de cinza, é mais fácil para você estar deixando no mesmo tom o seu desenho, né? Lembrando que a sobrancelha, ela é a mesma coisa dos cílios, você vai aplicando esses pelos com curvas, né? E também tirando do papel. Aí você vai escurecendo ela conforme a sua necessidade, conforme está o desenho em si da sua referência.
Bom, e o conceito básico do olho é isso. É bom você se atentar a esses detalhes e também quando você for fazer, você observar, porque também varia muito, como eu havia dito, do formato do olho, varia muito também se é masculino, se é feminino, varia da luz, da intensidade, das tonalidades, das cores dos pelos. Então, você se atentando a esses detalhes, não esquecendo dos pontos mais importantes, você vai ter um olho realista. E depois, para você aplicar o sombreamento nesse olho, você vai aplicando da mesma forma como eu havia explicado no sombreamento da bolinha. Você vai aplicando modelagens com diversos lápis, né? Do tom mais claro para o tom mais escuro. Você aplica o tom mais claro, você aplica o tom mais claro, depois você vai desbastando essas linhas com esfuminho e depois você vai aplicando novamente os lápis conforme a sua necessidade, aplicando de diversas forças diferentes, até chegar no tom desejado do seu olho e do seu desenho. E lembrando que o olho ele é molhado, ele não é seco, então lembrando de jogar bastante luz nele, tá? E agora vamos falar de outra parte do rosto, do nariz. Nariz. Bom, eu já falei bastante do olho, alguns conceitos básicos que você vai estar aplicando em qualquer outra parte do corpo. No nariz é a mesma coisa. Bom, eu vou estar aqui falando das partes do nariz, que é bom você também não decorar, mas é bom você saber esses nomes. Essa parte mais alongada é o dorso do seu nariz. Aqui a abóboda ou ápice, que é essa parte aqui central. Temos aqui a asa, à direita e à esquerda. E o nariz é basicamente isso. As pessoas, elas não gostam de desenhar nariz porque nariz não é uma parte do corpo que é muito bonita. E também não é todo mundo que tem um nariz bonito. São raros os narizes que você fala, nossa, esse nariz é legal, eu quero desenhar ele porque ele é bonito. E não vai ser sempre assim, você não vai sempre poder escolher quem você vai desenhar. Sempre vai vir pessoas com narizes que você não quer fazer, mas é preciso você fazer. Então, você vai aplicar. Como que eu aplico ele, como que eu faço ele sair do papel? Porque o nariz, ele não é chapado, você consegue perceber que ele tem uma elevação. Você tem que aplicar profundidade, você tem que aplicar esse volume no seu desenho. Você tem que fazer ele sair do papel em si. Então, como que eu faço? Tá, a gente começa por desenho de construção. Bom, suponhando que aqui esteja os olhos, um conceito básico você pode saber disso, mas você percebe que não é assim na realidade, como eu havia dito, todos os rostos não são perfeitos, então eles não vão ser sempre assim. Mas, suponhando, o olho ele tem esse tamanho, você vai marcar 1, 2. Então, a cada olho tem uma distância de um olho. Isso vai variar de pessoa para pessoa, algumas pessoas vão ter mais de um olho de distância ou menos de um olho de distância. Mas é o básico que você deve saber do distanciamento de cada olho. E o nariz, ele possui o tamanho de 2 olhos. Ele possui o tamanho de 2 olhos. Também vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter narizes mais alongados ou narizes mais curtos, mais de um olho, mais de 2 olhos ou menos de 2 olhos. E depois você vai colocar o dorso, dependendo do nariz, de como ele é, e dependendo também da luz. Podemos observar aqui que a luz ela está vindo dessa parte. Então, aqui ela é mais clara e aqui formou mais sombra dessa forma, desse lado. Então, vai depender também muito de onde que está vindo a sua luz e é muito importante você observar bastante. Você desenhou aplicando linhas mesmo. Você começa por linhas, né? E depois você vai desbastando elas. A linha que você está enxergando. A linha que parece uma linha, só que você sabe que não vai ter uma linha no seu desenho. E aqui no limite você vai aplicar a abóboda do nariz e as asas.
Sim, com desenhos geométricos. E a ponta, o limite da largura desse nariz, seria o limite do olho. Então, você vai aplicar uma linha, um tracejado, para indicar aonde vai ser a largura do seu nariz. É óbvio também que vai depender de pessoa para pessoa. E é isso. O seu nariz vai estar desenhado e você vai estar aplicando o sombreamento nele. Podemos perceber que aqui são esferas. Você já sabe sombrear uma esfera, sabe sombrear uma bolinha. Então, você vai fazer o mesmo sombreamento. Você vai estar observando de onde vem a luz e aplicando esse sombreamento. E nisso, eu aconselho você usar um esfumo ou um pincel com as cedas não muito duras, não muito espessas, e você aplicar bem claro. Você começa pelo tom mais claro que você tem, pelo lápis mais claro que você tem, e você vai aplicando do mais claro para o mais escuro, e aplica o sombreamento no seu nariz completo com um H e vai deixando ele o mais claro possível. Depois você vai escurecendo conforme a sua necessidade. E também a parte mais escura do olho era a pupila, e do nariz será essa parte onde possui cavidades. Então, lembrando que aqui vai ter a parte mais escura. E depois, nessas pontas vem a sobrancelha, e conforme você for desenhando o seu nariz, você vai desenhando as outras partes do rosto. E lembrando também das partes de sombra, aqui a luz tá vindo daqui de cima, né? Então essa parte vai possuir uma sombra, vai ter uma sombra abaixo do nariz. E se atentando a esses detalhes, você vai conseguir fazer um nariz realista. E isso é nada mais, nada menos do que prática, do que treino. Então, você sabe o conceito, sabe como aplicar? Então vai aplicando no seu desenho e vai fazendo várias vezes até você perceber que tá do nível que você quer, tá do jeito que você quer. E essa aula foi mais uma introdução de como você fazer partes do rosto. Como você fazer o olho, como fazer o nariz. Na próxima aula nós vamos estar vendo como você vai fazer a boca, que é uma das partes que eu tive bastante dificuldade, mas hoje eu já consigo encarar. A orelha também, que é uma parte que muita gente não consegue desenhar a orelha porque acha que é muito complicado. E vamos estar vendo também como juntar esse nariz, esse olho, essa boca. Então, para a próxima aula venham preparados, tragam folha, tragam lápis para ir desenhando comigo se você quiser. E também eu peço que você faça a escala acromática de achuras, faça um objeto sombreado com achuras, um olho e um nariz. E manda no grupão, manda pra mim, eu vou estar vendo como que tá a evolução de vocês, como que vocês saíram, se é os seus primeiros, não fica com vergonha de estar mandando, pode fazer, pode mandar, eu vou estar falando o que eu achei do desenho de vocês. E se você já desenha, se você já faz essas partes do rosto muito bem e só quer assistir esse vídeo, só quer assistir essas aulas, tá fazendo esse curso só para aprender mais, pode mandar também. Eu vou estar vendo e é isso. Façam, treinem e vocês, como eu havia dito, é treino. E quanto mais você fizer, mais você vai ficar melhor, mais seu nível vai aumentar. E é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau!